Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá, nós estamos estudando o livro de Daniel, esse homem de Deus, que tem características tão marcantes, e nós estamos no capítulo 7. E nesse capítulo 7, né, que aqui nós estamos no rei da Babilônia, que é o Belsazar, né, e a gente vai ver que Daniel, ele teve um sonho, né, só que esse sonho foi um sonho diferente, né, e a gente vai ver que aqui Daniel está muito relacionado com coisas futuras, sonhos de coisas que viriam a acontecer, né? Aquela coisa do Apocalipse, né? Coisas mais futuras. E nesse sonho apareceram 4 animais. Tem algumas versões que falam 4 bestas. Um leão, um urso, um leopardo e um animal tão diferente, mas tão diferente, que ele aqui descreve como um terrível animal. Possivelmente era um animal que não fazia parte ali do seu cotidiano, que ele não conseguia descrever. E lá no versículo 28, no término desse capítulo, olha só o que ele diz. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto em meu coração. Então foi um sonho perturbador, que mexeu com a estrutura de Daniel. Possivelmente ele estava vendo coisas que viriam a acontecer e muito abalaram seu coração. Deixaram o coração de Daniel, né? Preocupado, né? Não sei se preocupado, mas, né? Um pouco pensando no futuro, como é que todas aquelas coisas iriam acontecer e como aquilo iria atingir a todas as pessoas, penso eu. E aqui nós vamos agora ver um vídeo sobre o capítulo 7. Esse mesmo professor, ele está na aula anterior com o capítulo 6. Se você não viu a aula anterior, vale a pena conferir. Vamos ver um vídeo do capítulo 7? Vamos lá? A partir de agora, como que nós podemos interpretar as visões bizarras que Daniel começa a ter a respeito do futuro? É o que nós veremos no vídeo de hoje da nossa série de reflexões em Daniel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola do Discípulo. É muito bom receber você aqui. Meu nome é Felipe Breder e nós estamos nessa série de reflexões no livro de Daniel. E eu gostaria de fazer essa série de reflexões na Bíblia inteira. Então eu conto com a sua colaboração, se inscrevendo nesse canal, dando um gostei nesse vídeo e compartilhando para todos os seus amigos. E hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 7 do livro de Daniel. A partir de agora, o livro de Daniel sofre uma grande mudança literária. Até o capítulo 6 nós estávamos vendo uma narrativa histórica. Estava contando a história de Daniel e seus 3 amigos que foram levados para a Babilônia, mas agora a partir do capítulo 7 nós temos uma grande mudança literária. A partir de agora nós teremos uma literatura apocalíptica, que é bem diferente de uma narrativa histórica. Então agora nós precisamos ficar atento para o que significa essas visões apocalípticas. A palavra apocalipse significa revelação, revelar aquilo que está obscuro. Então a partir de agora nós temos uma grande mudança, onde parece que Deus vai revelar algumas coisas para Daniel. É interessante notar essas mudanças. Primeira mudança que nós vemos é que a ordem cronológica é quebrada, porque Daniel vai dizer que essas visões aconteceram enquanto Belsazar ainda estava reinando. Então quebra a linha cronológica que nós estávamos seguindo. E a segunda grande mudança é que ao invés de Daniel interpretar os sonhos do rei, agora é o próprio Daniel que vai precisar de uma interpretação para essas visões que Deus está dando. Mas como que nós podemos entender essa literatura apocalíptica? O que isso significa? A literatura apocalíptica ela é conhecida por algumas coisas em comum. Tanto aqui no livro de Daniel, como lá no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, nós vamos ter visões estranhas, figuras horripilantes, símbolos que representam alguma coisa. É um pouco complicado da gente entender, mas se nós tivermos paciência e olharmos com carinho, eu tenho certeza que vai nos abençoar muito e nós vamos entender o objetivo dessas visões. E por que Deus escolhe se revelar ou revelar as coisas que estão oculta com essas visões tão estranhas nos nossos dias de hoje? Porque muitas vezes imagens e sentimentos
falam muito mais do que simplesmente uma informação. Talvez nesse momento da vida de Daniel e também lá no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, apenas transmitir uma mensagem muito clara, talvez não trouxesse o sentimento que Deus gostaria que tivesse, ou a imagem que Deus gostaria que tivesse. A maioria das pessoas preferem assistir um filme do que ler um livro. Quando eu era criança eu não gostava muito de ler, ou na minha adolescência eu não gostava muito de ler. Eu preferia pegar um livro que tinha figurinhas ou imagens para que aquilo fizesse mais sentido. Porque a imagem, aquilo que nós vemos, traz um impacto, um sentimento muito maior. Talvez esse seja o motivo do porquê Deus escolheu revelar coisas que estão ocultas através de visões estranhas. Visões que trazem símbolos. E na maioria das vezes as visões apocalípticas elas têm um simbolismo muito grande. São imagens que simbolizam alguma coisa e não exatamente coisas literais. E no capítulo 7 nós vamos ver a primeira visão que Daniel tem. E o texto vai dizer que Daniel tem uma visão de ventos que estavam agitando o mar, e isso simboliza o caos, ou simboliza um ambiente onde a maldade impera. E é interessante que desse mar agitado surgem 4 grandes bestas, 4 animais muito estranhos. E vale a pena notar que mesmo dentro desse caos, Deus está reinando, Deus está governando e até mesmo Deus permite que surjam coisas que virão contra ele. E Daniel então ele vai ter a visão de 4 bestas. A primeira besta era como um leão alado, um leão com asas de águias. A segunda besta se parecia com um urso que levantou sobre um dos seus lados. A terceira besta era como um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, um leopardo alado de 4 cabeças e 4 asas. E a quarta besta foi a que mais chamou a atenção de Daniel, porque ela era extremamente poderosa, com dentes de ferro que acabava com tudo e com 10 chifres que surgiam na sua cabeça e depois um pequeno chifre que tinha características humanas, que era arrogante demais. Tudo isso parece muito estranho, essas bestas surgindo, o que isso significa, o que isso simboliza. No próprio capítulo 7, lá na frente, nós vamos ter a explicação do que significam essas bestas e do que elas representam. Lembrando que a literatura apocalíptica ela traz muito de um simbolismo. Então essas bestas são símbolos que representam algo. E no capítulo 7, as 4 bestas representam 4 grandes impérios que governaram sobre o mundo e que governariam sobre o mundo. A primeira besta era aquele leão com asas de águia, claramente fazendo uma referência à Babilônia. O símbolo da Babilônia era um leão dourado. A segunda besta, o urso, parece simbolizar o Império Medo-Persa, que destruiu a Babilônia com o rei Dário. A terceira besta, o leopardo de 4 cabeças, parece fazer uma alusão ao Império Grego, que surgiria depois. E é interessante porque depois de Alexandre o grande conquistador que estabeleceu o Império Grego, depois da morte dele, o Império ele é meio que dividido em 4 regiões geográficas, o que faz sentido por aquele leopardo de 4 cabeças. E aí tem a quarta besta. E a quarta besta foi a que mais chamou a atenção de Daniel, porque ela era horripilante. Os seus dentes de ferro consumiam e destruíam tudo que vinha pela frente. Tinham 10 chifres e o chifre pequeno que surgia com características humanas era arrogante demais e se sentia poderoso demais. E essa quarta besta nós podemos fazer uma conexão com o Império Romano, que surgiria depois do Império Grego e dominaria praticamente o mundo inteiro com mãos de ferro. Uma coisa é importante ressaltar, nós temos que tomar muito cuidado ao ser reducionistas nas visões apocalípticas, de bater o martelo e dizer isso representa tal coisa. Porque nós vamos ver que essa própria visão, essas características das bestas, também foram usadas lá no livro de Apocalipse, no Novo Testamento, representando outras coisas. Nós vamos ver que essas bestas podem sim representar coisas diferentes ou impérios diferentes. Mas vale mais a pena nós olharmos para o propósito da mensagem apocalíptica, que muitas vezes é de trazer uma mensagem de conforto e de esperança, mostrando que Deus está no governo de tudo e de todos e que a vontade dele será feita no fim. Nesse capítulo 7 parece ficar muito claro que, a princípio, essas bestas representam esses 4 grandes impérios, apesar de que pode significar outras coisas também. Mas o próprio anjo vai dizer que essas bestas representam sim 4 grandes impérios. Mas aí a visão de Daniel continua. E agora ele vê trono sendo colocado. E esse trono representa poder e autoridade que pertencem a Deus. E a visão vai mostrar que aparece um ancião de dias, que se senta no trono para trazer juízos. E vai trazer algumas características desse ancião de dias. Gente, vamos lembrar mais uma vez que
que o mais importante na visão apocalíptica são os símbolos. Então não necessariamente está trazendo aqui características físicas de Deus, porque nós sabemos que Deus é espírito, mas características que simbolizam a Deus, com roupas brancas como a neve, cabelos como lã, não necessariamente são características físicas de Deus, mas simbolizam algo, simbolizam a pureza de Deus, simbolizam o poder de Deus, simbolizam a majestade de Deus. E aí Daniel vê alguém semelhante ao Filho do Homem, que se aproxima do Ancião de Dias, e ao Filho do Homem é dada toda a autoridade para destruir as bestas. As bestas são destruídas, a quarta besta é devastada. E é interessante que o texto vai dizer que elas são destruídas, mesmo dando permissão para que elas vivam por mais um curto período de tempo. Presta atenção nesse texto porque isso vai ser importante, esse curto período de tempo que elas continuam vivendo. Mas ao Filho do Homem foi dada a autoridade de matar todas essas bestas. Quem é esse Filho do Homem? Quem é esse Ancião de Dias? Lembra da visão que Deus deu para Nabucodonosor, que ele ficou angustiado e Daniel interpretou dizendo que viriam grandes reinos e depois viria uma pedra não polida por mãos humanas que destruiria todos os outros reinos e dominaria sobre tudo? E agora nós vemos o Filho do Homem. Ao Filho do Homem é dada toda a autoridade e poder para destruir todos os 4 grandes impérios. E lá no Novo Testamento, quando nós descobrimos a história de Jesus, que Deus enviou Jesus ao mundo para que pudesse morrer na cruz por nossos pecados. E nós vemos no Novo Testamento Jesus se referindo a si mesmo como Filho do Homem. Jesus é esse Filho do Homem que seria enviado com toda a autoridade e poder para destruir todos os impérios. Algumas pessoas olham para esse juízo na visão apocalíptica do capítulo 7 como o segundo retorno de Cristo, como o fim dos tempos, o dia que Jesus retornará para estabelecer toda a sua autoridade, todo o seu poder. Principalmente os dispensacionalistas trazem uma interpretação de que esse texto diz respeito ao juízo final de todos os tempos. Mas se nós formos olhar com cuidado o Novo Testamento e a vida de Jesus, Jesus disse que ele era o Filho do Homem. Jesus morreu numa cruz e quando Jesus ressuscitou, quando ele estava vivo diante dos seus discípulos, ele disse lá em Mateus no capítulo 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A visão de Daniel no capítulo 7 se cumpre em Jesus. Jesus Cristo é o Filho do Homem que veio ao mundo, morreu numa cruz por todos os nossos pecados e quando Jesus ressuscita, é dada a ele toda a autoridade sobre a terra e Jesus ele traz a destruição, a ruína de todos os outros impérios, do Império Romano, de toda a maldade do mundo e o reino de Deus começa em Jesus Cristo. Jesus inaugura um novo reino, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de vida eterna. Jesus inaugura o reino de Deus na ressurreição, na cruz do Calvário, quando ele ressuscita. É interessante que na visão o Filho do Homem destrói as bestas, é dada autoridade sobre ele, mas as bestas é dada a permissão de que elas vivam um pouco mais de tempo. Isso é a realidade que nós vivemos hoje. Por mais que a maldade tenha permissão de viver por mais um período de tempo, Deus está dizendo na visão de que ele tem domínio sobre tudo, que a ressurreição de Jesus trouxe autoridade para destruir toda a maldade. E por mais que a maldade permaneça por mais um curto período de tempo viva, tenhamos esperança, tenhamos confiança no Rei dos Reis, no verdadeiro Rei que reina sobre tudo e todos, porque ele estabelecerá o seu reinado. Toda a maldade vai acabar um dia, porque Jesus morreu numa cruz e ressuscitou. Nós temos esperança. O que Deus estava dizendo para Daniel e para o seu povo era: eu tenho domínio e controle de todo o universo. Eu tenho controle e domínio da história. E por mais que Deus permita que reinos se levantem contra ele, ele tem soberania sobre tudo. E na visão de Daniel, que mostra o Filho do Homem ganhando toda a autoridade e poder, nós vemos essa visão se cumprindo em Jesus. A Jesus foi dada toda a autoridade e poder. O reino de Deus foi inaugurado. E o convite de Jesus para você é: você quer fazer parte desse reino? Se submeta ao reinado de Jesus. Olhe para Jesus e clame a Jesus: reine sobre mim. Eu quero fazer parte desse reino que já começou, já iniciou. Jesus está reinando sobre tudo e todos. O reino de Deus já está sendo anunciado por toda a terra. Jesus trouxe toda a autoridade, ele destruiu todo o império humano. O reino de Deus ele é eterno e dura para todo e sempre. Espero que você esteja gostando dessa série de reflexões. Dá um gostei nesse vídeo, compartilha com seus amigos e no próximo vídeo nós vamos ver a segunda visão de Daniel, porque as visões não param por aqui. Esse trecho apocalíptico do livro vai ficando bem interessante. Que Deus abençoe você. Bem,
E no nosso momento de oração e no nosso momento de intercessão, nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Nós estamos no mês de dezembro, já estamos finalizando uma etapa da nossa vida, tantas bênçãos recebidas, inclusive a bênção da vida. Estamos vivos aqui em dezembro de 2024. Vamos agradecer e pedir a Deus pelos nossos missionários, esses homens e mulheres que estão aí levando a semente. E nós temos lá na cidade de Paracatu uma família missionária, o Daniel, a Magda, os seus filhos. Vamos interceder por essa família e por essa cidade também, que é um desafio. Vamos orar pelos pastores da Igreja Batista das Alterosas, pastor Valquimar e a Lígia. Vamos orar por esse casal, pelos desafios, pela saúde, para que Deus possa abençoá-los. Vamos orar pelo pastor Sincero e Simone, que também tem desenvolvido um ministério muito interessante em nossa igreja. Pastor Manuel, pela Tila. Vamos orar por esse casal, esse casal que está aí na nossa igreja também, e que nesse momento nós temos que orar muito por eles, principalmente pela Tila. E pelo pastor Rubens e pela sua esposa, que também tem um ministério todo voltado para a educação aqui na cidade de Belo Horizonte. Vamos orar pelas nossas famílias. As famílias estão sempre nas nossas orações, nós estamos sempre com as atenções voltadas para eles, que eles sejam alcançados pelo Evangelho, para que sejam pessoas que, no tempo oportuno, que eles possam professar que só Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar pelo nosso departamento infantil, esse departamento que está crescendo, departamento tão bonito, pelas professoras, pessoas que atuam ali. A gente tem que interceder pelas crianças, né? Essas joias preciosas. Vamos orar pelos nossos adolescentes, pela Danúbia e o Dagoberto, para que Deus abençoe esse casal, pelos nossos adolescentes, para que eles possam estar sempre ali, trilhando o caminho da verdade. E vamos orar pelos nossos jovens, com a Laís e com o Saulo, esse grupo que tem todo um trabalho durante a semana, nas quartas-feiras, para que Deus abençoe esse grupo e para que outras pessoas também possam vir integrar o grupo de jovens. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, pelas pessoas que estão ofertando e pelas pessoas que ainda não estão dizimando e ofertando. Vamos orar pelo nosso tesoureiro, para que Deus abençoe o nosso tesoureiro, dê a ele sabedoria, dê a ele entendimento, e que toda a equipe que está aí relacionada com ele, a Comissão de Finanças, para que Deus abençoe a cada um desses homens e mulheres. Vamos orar pelos diversos ministérios da Igreja Batista das Alterosas. Nós já temos ministérios em ação, ministérios que estão aí atuando, né? Para que Deus abençoe a cada um e para que novas pessoas sejam despertadas para vir integrar esses ministérios. Vamos orar pelos nossos diáconos, essas pessoas que estão aí bem próximas ao nosso pastor, para que esses homens e mulher possam ser abençoados, aqueles que estão na ativa, aqueles que por inúmeros motivos, né, já não estão mais, mas que fazem parte dessa equipe, para que Deus abençoe e para que Deus abençoe os familiares, os diáconos, né? Nós temos sempre que orar pelas nossas famílias e pela liderança. Nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos líderes. Sempre orar, interceder para que Deus abençoe os nossos líderes. Vamos orar pela programação do mês de dezembro. É uma programação que está sendo preparada com todo carinho, para que todas as pessoas sejam abençoadas, para que Deus cuide da saúde de cada um e que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus. E vamos orar pela nossa construção que já está bem adiantada. É muito bom ver esse nosso sonho sendo concretizado. Vamos orar pelas pessoas que estão trabalhando, pelos recursos, para que haja sempre recursos e que sejamos conhecidos no bairro Padre Eustáquio por uma igreja que honra e louva o nome de Deus. E vamos orar, meus queridos, por esse grupo tão querido da nossa igreja.
os nossos idosos e enfermos, para que sejam pessoas bem tratadas, bem cuidadas, que as pessoas que estão ali dando todo o suporte, que elas tenham sabedoria, que elas tenham paciência, que Deus abençoe essas famílias, que Deus abençoe todas essas pessoas. E queridos, não podia encerrar aqui nosso período de oração sem falar, sem orar pelo nosso país, né? Pelo nosso Brasil. Vamos interceder pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente. Nós temos que sempre interceder pelo presidente, por todas as pessoas que ocupam cargos. Isso é uma função do cristão, interceder pelos líderes, e que a salvação possa alcançar, né, muitas pessoas, e que muitas pessoas se disponham a falar do amor de Deus, a pregar o evangelho, seja onde quer que for, na família, no trabalho, para os vizinhos, e que o nome de nosso Deus seja conhecido. E vamos encerrar com uma música, já que nós estamos falando aqui de Daniel capítulo 7, esse homem que num dado momento teve essa visão um tanto quanto perturbadora, mas nós cristãos temos sempre um consolo, temos sempre uma esperança. Mesmo em dias tão difíceis, mesmo em dias tão perturbadores, a nossa esperança é que vencendo vem Jesus. Vamos cantar? Tenham uma boa semana e até breve. Sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra